Como você espera estar daqui a 10 anos? O que você visualiza para a sua vida daqui a 10 anos? Como que você se enxerga? E eu já quero liberar uma palavra sobre algumas pessoas aqui. Talvez nesse momento você é uma pessoa que diz: pastor, eu não estou conseguindo enxergar nem amanhã. Mas você vai sair daqui hoje com esperança. Porque o seu Deus, o Deus que você veio buscar, é um Deus que faz milagres. Você está olhando para um homem que, quando tinha 20 anos de idade, refletiu e disse: eu não vivo mais um ano. Eu cheguei nesse ponto de olhar e falar: eu não vou viver mais um ano. E tinha uma coisa que eu não queria. Hoje está bem cuidado. Hoje o cemitério do São Luís tá bem, tá legal, tá? Comparado ao que era em 2000 nada, 98, 97, que você passava lá, tinha dedo de gente lá de fora do caixão, meu. Parada louca. Você via osso assim, ó. E aí eu falava: Deus, eu só não queria ser enterrado no São Luís, mano. Era só, sabia que eu só orava isso? Eu falava: Deus, eu não queria ser enterrado no São Luís. Mas eu pensava: não vai ter jeito, é São Luís. Mas um dia eu ouvi uma palavra, e aquela palavra me deu pelo menos ânimo de arriscar. Eu arrisquei. Eu disse naquela oração, naquela segunda-feira de manhã, eu fiz uma oração. Fazia muitos anos que eu não falava com Deus, e eu achava que Ele nem ia me ouvir, mas eu orei. Eu disse: Senhor, eu não acredito que o Senhor escuta só os crentes. Eu acredito que o Senhor escuta um vagabundo como eu. Eu orei desse jeito. E eu disse: a minha mãe fala que o Senhor muda a vida das pessoas. Não acredito muito. Mas se o Senhor quiser mudar a minha vida, ou tentar mudar a minha vida, tá difícil. Eu sei que vai dar um trampo pro Senhor aí. Mas se o Senhor quiser tentar, eu deixo. Eu permito. E Deus começou a mudar a minha história. E hoje eu estou com 47 anos. Eu consigo, se Deus permitir, é claro, eu consigo visualizar os próximos 30 anos. E eu já estou me preparando para eles. Agora, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Não é possível que você vai estar daqui a 10 anos do mesmo jeito. Não é possível que você vai ouvir a palavra de Deus hoje e vai sair daqui da mesma forma. Não é possível que daqui a 20 anos você esteja pior do que hoje. Não é possível. Eu quero crer que hoje você vai deixar Deus falar com você. E eu quero crer que Deus vai te dar diretrizes aqui. E eu sei que Ele vai dar diretrizes. E se você ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar esperança de futuro, visão de futuro. Vai começar a enxergar um pouco mais longe. Porque Satanás não quer que você enxergue nem até amanhã. A verdade é essa. A verdade é que o diabo não quer que você enxergue os próximos 30 minutos. É por isso que para muitos aqui, inclusive para mim, ele disse muitas vezes, talvez aqui alguém já ouviu isso, o diabo dizer no seu ouvido: vamos, acaba com isso, termina com isso, acaba com esse sofrimento. Por quê? Porque o diabo não quer que você enxergue longe. Ele quer que você chegue o mais rápido possível no inferno. O diabo não está muito preocupado em destruir as nossas vidas financeiras. O diabo não está muito preocupado em destruir nossa saúde. Não, ele quer a sua alma. Ele quer a sua alma. Por isso ele diz essas mentiras. E nunca se esqueça, o diabo é o pai da mentira. Então, na verdade, quando o diabo diz para você: acaba com esse sofrimento, você só está sendo enganado. Porque, na verdade, acaba o sofrimento aqui da terra. Mas começa um sofrimento pela eternidade.
Aqui você até consegue resolver muitas coisas, mas lá, do outro lado, não há mais o que fazer. E não tem volta. E não tem perdão. O perdão é aqui, enquanto você está vivo. Enquanto você tem vida. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Jó, capítulo 14, versículo 7. Não precisa colocar na tela não, mas Jó vai dizer o seguinte: Até para a árvore morta há esperança. Possa ser que o tronco esteja apodrecido na terra, mas ao cheiro das águas brotará, dará renovo. Deus quer fazer você viver coisas incríveis, creia. Jeremias 29:11, eu amo esse versículo. Ele faz parte da minha vida todos os dias. Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês aquilo que vocês desejam. Então, vocês virão a mim, irão orar a mim. E aí, na JFA vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Agora, Deus tem um caminho para você. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 12, versículo... Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Só o 1 por enquanto, ok? Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Todos nós aqui conhecemos o final da história de Abraão. Foi uma história incrível. Hoje, pela fé, a Bíblia nos chama de filhos de Abraão. Deus um dia chama Abraão, depois dessa ordem aí. Depois dessa ordem, Abraão saiu da casa do seu pai, da sua parentela. E quando ele estava caminhando, um dia parou para descansar, acampou, abriu a sua tenda, montou as suas tendas, e lá estava Abraão descansando. E de noite Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tenda, olha para cima, está vendo essas estrelas? Conta elas para mim. Senhor, é impossível contar as estrelas. Pois é, assim será a sua descendência. Deus estava dando uma visão de futuro para Abraão. E hoje, os filhos de Abraão tomam a terra. Os filhos de Abraão povoam o céu. Tamanha a descendência daquele homem. Por quê? Porque ele decidiu trilhar o caminho que Deus disse a ele. Qual o caminho? Qual foi o caminho que Deus deu para Abraão? Qual foi o mapa? Qual o endereço? Não tinha endereço, não tinha mapa, mas Deus disse assim: eu tenho um caminho para você. E o caminho eu vou mostrar para você. Só coloca o pé na estrada e eu vou mostrar para você o caminho. E Abraão chegou onde Deus queria. E olha eu e você aqui. Abraão já morreu, meu filho, milhares de anos, mas a promessa de Deus ainda continua se cumprindo sobre a vida dele. Deus tem um caminho para você. Deus também tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você chegar nos próximos 10 anos. Deus tem um caminho para você, e eu espero que você chegue a 20 anos, daqui a 30 anos, para os mais novos, 40, 50. Tem alguns aqui, né, muito jovens, que eu espero que daqui a 80 anos, né, tem um aqui, ó. Quantos anos você tem, minha filha? 12, 80 anos, tá bom demais. 92, morrer com 92, tá no lucro, né? Mas eu espero que você viva muito mais. Mas Deus tem um caminho para nós. Agora, como que Abraão chegou? Como que Abraão chegou a essa longevidade? Como que Abraão chegou ao lugar que Deus queria que ele chegasse? Como que Abraão viveu o que Deus tinha para ele? Como que Abraão tinha testemunhos para contar daquilo que Deus fez na vida dele? Como que começou isso? Começa do mesmo jeito
que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa noite para a sua vida. Abraão, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Abraão para que Deus mudasse a história dele? Deus falou com Abraão. E Abraão ouviu Deus. Você quer chegar longe? Você quer ver a sua vida mudar? Você quer ver a sua vida espiritual mudar? Você quer ver a sua vida emocional, independente da esfera? Deus pode abençoar todas as áreas da sua vida. E Deus pode fazer você ser uma pessoa incrível nessa terra, que vai inspirar outros até de boca calada, até de boca fechada. Deus quer usar a sua vida por causa do seu testemunho. Mas o que você precisa fazer para viver isso? E chegar daqui a 30 anos, 40 anos, 20 anos, não sei, e estar dizendo: como foi bom obedecer a Deus. Mas para você obedecer, você precisa primeiro de viver o que Abraão viveu. Abraão ouviu Deus. E o tema para você que vai sair daqui hoje para viver uma nova história, em todas as áreas, você precisa ouvir Deus. Sem isso, esquece. Se você não ouvir Deus, se você não conseguir ouvir Deus, você não vai chegar a lugar algum. Daqui a 30 anos você vai estar se lamentando. Daqui a 20 anos você vai estar dizendo: minha vida continua a mesma coisa, ou até pior, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E onde não tem Deus, ele entra. Onde não tem Deus, o diabo entra. Onde não tem Deus, ele faz bagunça mesmo. Mas quando Satanás encontra alguém que ouve Deus, a coisa já começa a mudar. Porque alguém que ouve Deus vai ter direção e vai ter uma história nova. Quantos estão entendendo essa palavra? Gênesis 12, do 1 ao 4, vamos lá. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão ouve Deus. E quando ele ouve Deus, ali começa uma nova história. Mas poderia não ser o Abraão. Nós poderíamos estar contando aqui a história de um outro homem. Nós poderíamos estar falando de outra pessoa. Por quê? Porque quando Abraão ouve Deus, ele tem duas opções. Ouvir é fundamental. Você precisa ouvir Deus. Mas mais do que ouvir, você precisa ouvir e obedecer. Colocar em prática aquilo que Deus falar ao seu coração. Deus vai falar nessa noite, já está falando nessa noite, individualmente. Eu só consigo falar para o coletivo, mas o Espírito Santo está falando individualmente com pessoas aqui. E o que Deus vai falar no seu coração é diferente do que Ele vai falar no coração do outro. O que Deus vai pedir para você nessa noite é diferente do que Ele pede para o outro. Mas se você ouvir, se você já está ouvindo, olha que bênção, você veio para esse culto, você conectou-se nessa live, isso já é uma bênção. Você já está ouvindo, agora Deus quer que você o obedeça. Porque se você obedecer, você vai viver o que Abraão viveu. Porque o mesmo Deus de Abraão é o seu Deus. E quer saber? Abraão morreu, a história de Abraão acabou, mas a sua só está começando. Então levante a sua mão para cá. Comece a ouvir Deus essa noite de uma forma incrível. Comece a ouvir Deus durante
da sua semana. Comece a ouvir Deus no seu trabalho. Comece a ouvir Deus onde quer que você esteja. E comece também a obedecê-lo, porque Ele vai mudar a sua história. Aleluia, se você crê, glorifica Ele. Oh meu Deus! Aleluia! Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Parece uma pergunta óbvia, parece uma pergunta lógica, mas a primeira coisa, eu preciso ouvir Deus, porque a voz de Deus, ela traz paz em meio às guerras. A voz de Deus traz paz em meio ao caos. Quem ouve Deus tem uma visão privilegiada da vida. Eu vou repetir. Quem ouve Deus tem uma visão privilegiada sobre a vida. Porque as pessoas vão se preocupar com apenas o que estão vendo. Mas quem ouve Deus não consegue mais enxergar o que as pessoas estão enxergando, porque ele tem uma outra visão. Ele sabe quem o chamou, ele sabe quem está com ele. Olha o que diz Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, por gentileza. Olha quem ouve Deus. Deus fala com pessoas aqui, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Enquanto está todo mundo ansioso, enquanto está todo mundo sem dormir, enquanto está todo mundo batendo cabeça, tomando remédio, gastando grana com remédio, com especialistas em área A, em área B. Quem ouve Deus, escuta isso aqui, ó: não fique ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas, pela oração e pela súplica com ações de graças. E olha o que vai dizer o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem ouve Deus tem esse privilégio. Quem ouve Deus em meio às guerras, quem ouve Deus em meio ao caos, quem ouve Deus em meio às incertezas, ele tem a paz que excede todo entendimento. Sabe o que significa a paz que excede? É a paz que supera qualquer pessoa, qualquer entendimento de qualquer pessoa. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto está todo mundo batendo cabeça, quando as pessoas olharem para você, você vai estar em tanta paz que elas não vão conseguir entender. Porque está falando, a paz, ela excede o todo entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, você não está preocupado? E você vai dizer: não. Você não está. Por que você não está fazendo nada? Porque eu não preciso fazer nada. Mas o que te dá essa certeza? Eu ouvi Deus falar comigo, e Ele disse que eu podia ficar em paz. Ele disse que eu podia caminhar com Ele e ficar tranquilo. Ele disse que eu poderia colocar o pé na estrada. Ele disse: pode colocar o pé na estrada, Abraão, que o caminho eu dou. Sua preocupação, a sua preocupação, Abraão, não é onde vai chegar. A sua preocupação não é daqui a 30 anos. A sua preocupação não é como vai ser amanhã, como vai ser semana que vem. A sua preocupação é colocar o pé na estrada, me ouvir e me obedecer. Eu encaminho de fazer o resto. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você estava muito preocupado, você está andando muito preocupado, você está muito preocupado. Ei, Deus está dizendo: ei, volta, porque eu estou te dando paz essa noite. Eu estou colocando paz em você. Eu estou colocando uma paz diferenciada em você, uma paz que excede todo entendimento, a paz que guardará o vosso coração. Sabe o que é o coração? Às vezes a gente lê tanto na Bíblia a palavra coração,
Mas coração, a Bíblia fala de a fonte das emoções. Isso é o coração. É de onde brotam as nossas emoções. É de onde sai, é de onde começa a tristeza, é onde você sente tristeza, onde você sente alegria, é onde você sente preocupação, tranquilidade, leveza, confiança. É daqui. E ele está dizendo que, olha só como é importante ouvir Deus. Para aqueles que ouvem Deus, tem isso aqui, ó. Uma paz que vai guardar as suas emoções. Quantas pessoas com as emoções desreguladas. E pior, né? Se encharcando no remédio. Porque para elas é só uma doença. Mas em muitos casos falta ouvir Deus. Falta começar a confiar no Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a vossa mente. Olha que coisa interessante. A sua mente, ela vai estar blindada se você começar a ouvir Deus a partir de hoje. É um desafio? É um desafio. Mas o Senhor está disposto a fazer isso. A voz de Deus, ela acalma a nossa alma em meio às incertezas. Para quem tem essa capacidade, para quem tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, essa voz nos acalma em meio às incertezas da vida. E quantas não são? Na verdade nós não temos certeza nem se nós vamos sair vivos desse culto. Mas para quem ouve a voz de Deus, é uma voz que acalma. É uma voz que diz, fica tranquilo. A voz que acalma, é a voz que você olha para o rio, para aquele rio caudaloso, e a voz diz, fica tranquilo, eu estou com você. É a voz que você olha para a fornalha, só resta uma fornalha, e a voz está falando com você, fica tranquilo que eu sou o quarto homem, eu entro junto com você. Olha o que diz Deus para você nessa noite em Isaías capítulo 43, no versículo 1 ao versículo 2 somente, é excelente, tá bom. Mas agora, assim diz o Senhor. Para quem? Para quem está ouvindo, para quem ouve a voz dele. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Isso aqui você pode trocar pelo seu nome. E que te formou, ó Israel, ó meu povo. Não temas, não temas, porque eu te remi, eu te perdoei. Não temas, eu te chamei pelo teu nome. Você é propriedade minha. Você me pertence. Talvez essa semana você estava pensando, como é que Deus, parece que Deus não fala mais comigo. Parece que Deus não está me olhando. E Ele está dizendo, você me pertence. Se você consegue ouvir-me, você me pertence. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso aqui é para quem ouve Deus, para quem anda com Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai se afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para quem ouve a voz de Deus, ela traz confiança. Em momentos difíceis, a voz de Deus traz confiança. Irmão, é muito diferente. Vou dar um exemplo simples aqui. É muito diferente quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Em um exemplo simples, quando vai fazer uma entrevista de trabalho. Quem anda com Deus, vai confiante. Senta lá naquela cadeira, tranquilo. Responde, fala com sabedoria, porque anda com Deus, ouve Deus. Quem ouve a voz de Deus, sabe que ele pode ter confiança, porque fiel é o que prometeu. Vamos ver isso, Hebreus capítulo 10, versículo 23, coloca para mim por gentileza. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu Quem ouve Deus sabe que Ele é fiel. Sabe que no momento da adversidade Ele vai estar junto.
E não é coisa de igreja, não é coisa de pastor, não é coisa de crente, não. É coisa de quem anda com Deus. Porque tem muito crente que não ouve mais a voz de Deus e está perdido, não tem confiança em nada. E posso falar, não há problema algum em dizer que há muitos pastores que já perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Há muitos obreiros, servos do Senhor, que perderam a capacidade de ouvir Deus. E quando isso acontece é terrível, porque outros vão prosperar, outros vão viver coisas incríveis em Deus, outros vão viver maravilhas, outros vão prosperar ministerialmente em todas as áreas. E você que pregou, cantou, fez, aconteceu, está na inércia, porque parou de ouvir Deus. Eli era sumo sacerdote, ele era o bagaça lá, irmão. Ele era o cara. Mas aí Deus precisa levantar um menino, Samuel, para ouvir Deus, porque o sacerdote não ouvia mais. E quando Samuel ouve a voz de Deus e se coloca numa posição de obedecer, Samuel se torna não somente um profeta, Samuel se torna um governador em Israel. Samuel foi o único juiz que julgou todo o povo de Israel. Deus levantava vários juízes. Em cada região, Deus levantava um juiz. Mas Samuel não. Samuel ele era juiz sobre todo o povo de Israel. Tanto é que quando Deus coloca Saul como rei, quem é que estava lá para consagrar? Samuel. Quando Deus coloca Davi, quem é que estava lá? Samuel. Por quê? Porque ouvia Deus. Olha a importância de ouvir o Senhor. E quer saber? O diabo não quer que você ouça Deus. O diabo não quer que você ouça Deus. Porque se você começar a ouvir Deus durante a semana, se você sair daqui, porque, queridos, Deus está falando com você aqui? Eu acredito que sim. Mas Ele não quer falar com você somente aqui. Deus quer falar com você em todos os momentos. Deus quer falar com você em todos os momentos. E alguém vai dizer: pastor, como que eu sei que Deus está falando comigo? Querido, o dia que Deus falar com você, você vai saber. É inconfundível a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível. Ela mexe com a nossa estrutura. E vou dizer mais: a voz de Deus, ela te traz uma certeza que não adianta as pessoas falarem, não adianta as pessoas tentarem te desmotivar, não adianta as pessoas te criticarem. Você continua, porque quando você ouve Ele, você recebe fé. Nós precisamos ouvir Deus. E por que o diabo não quer? Porque quando você começar a ouvir Deus, nos dias difíceis, você vai ter paz. Quando você começar a ouvir Deus, nos momentos de caos, você vai ter paz. Quando você vai começar a ouvir a voz de Deus, nos momentos de guerra, você vai ter paz. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, enquanto está todo mundo perdido, você vai ter direção. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, enquanto o mundo está batendo cabeça, você está discernindo todas as coisas e caminhando a passos largos, andando com o Senhor. Alguém aqui nessa noite precisa levantar as mãos e dizer: eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir mais. Eu quero te ouvir todos os dias. Eu não quero te ouvir somente no culto. Eu não quero te ouvir, eu não quero mais ouvir somente o Senhor quando eu estou lá na igreja. Eu não quero ouvir o Senhor apenas nas pregações do YouTube dos pregadores. Eu quero te ouvir, Senhor, falando dentro da minha alma. Eu quero te ouvir falando dentro da minha mente. Ei, eu quero liberar a palavra sobre a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Que você comece nessa noite a ouvir Deus. Que você vai ter privilégios de ouvir o Senhor nessa semana. Na semana que está começando, amanhã já, pessoas vão começar a ouvir a voz de Deus de uma forma inconfundível, vão obedecer e vão começar a viver coisas incríveis. Aleluia! Eu creio nisso. E você? Eu creio nisso. Agora, como que eu faço para ouvir Deus? Eu disse a você só os benefícios aqui. Eu dei a você
somente as vantagens de se ouvir Deus. E não falei muito, porque toda a Bíblia vai dizer a você quais são as vantagens de alguém que ouve Deus. Eu separei alguns poucos versículos aqui. Mas como que eu faço, pastor, para ouvir Deus? Quando Deus vai falar com Ezequiel, Ele diz assim para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Põe-te de pé. Isso aqui é muito sério, porque pôr-se de pé é uma tomada de decisão, é uma mudança de posição, é uma mudança de postura. Se você quer ser um crente, escute-me, se você quer ser apenas crente, se você quer ser e ter apenas o nome de crente, de que vai a uma igreja, que tem ações melhores que o ímpio, o que não te faz bom. Mas se você quer ser uma pessoa ali, mais ou menos, em tudo, querido, continua sentado. O que é sentado? Sentado diante de Deus. Alguém que não se posiciona, alguém que não se envolve, alguém que não é produtivo nas coisas de Deus, alguém que não serve a Deus, alguém que não é produtivo para o reino de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui: quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Se você não ganhou nenhuma alma para Jesus esse ano, você está improdutivo. Ah, pastor, mas eu estava servindo. Eu estava todo dia aqui na igreja aqui, tá? Mas Jesus falou para você só fazer isso? Jesus não falou que era para você pregar o evangelho a toda criatura? Jesus não disse que era para você anunciar as boas novas sobre Ele para outras pessoas? Quantas pessoas você trouxe para a casa de Deus? Esses dias eu preguei aqui sobre os 4 homens que carregaram o paralítico. Você fez aquilo que Deus mandou você fazer? Eu lembro aqui que Deus falou com algumas pessoas o seguinte: você vai parar na frente da casa daquela pessoa lá e só vai sair de lá com ela no carro. Você fez? Não fiz. Por isso que a vida não muda, porque não se posiciona diante de Deus. Deus fala, fica de pé, você continua sentado. Deus fala, vai para a ação, você continua parado. Deus fala, faça, você continua parado. Tem gente aqui que ainda não se batizou. Por que não se batizou? Porque ainda não se posicionou diante de Deus. Ainda serve ao diabo e serve a Deus. Aí, pastor, é que tem umas coisas que eu preciso melhorar. Pois é, essas mesmas coisas que te impedem de você se batizar são as coisas que vão te tirar do céu. Se Jesus voltar, você vai ficar. E se você quiser saber o que é isso que eu estou falando aqui, o que é isso, pastor? Ficar. Quando Jesus voltar, o que é isso? Vou dar uma missão simples para você, simplesinha, para não bugar a sua mente. Para não bugar a sua mente, você vai ler Apocalipse, molezinha, hein? Do capítulo 5 ao capítulo 10, 5 capítulos só. Só leia, Apocalipse do 5 ao 10, não é do versículo não, viu? É do capítulo, do 5 ao 10. Você não vai querer ficar. Você não vai querer ficar, mas Deus está falando que quer postura de você. Como é que você quer ouvir Deus sentado? Como é que você quer ouvir Deus na inércia? Como é que você quer ouvir Deus em uma vida sem posicionamento? Uma vida sem atitude diante do Senhor? Você se preocupa? Cara, escute-me. Nós vivemos numa época onde a igreja consegue pedir qualquer coisa para Deus, mas não pede dons espirituais. Qual foi a última vez que você pediu um dom espiritual ao Espírito Santo? Eu falei aqui qual foi a última vez que você ganhou almas. Vou baixar um pouco o nível para melhorar para você. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Vou melhorar para ficar mais fácil, para não precisar de falar. Qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Pelo menos para falar assim, vamos lá, para você ouvir a palavra de Deus. Isso é posicionamento diante do Senhor.
Eu fiz uma última pergunta. Qual foi a última vez que você orou pedindo dons espirituais? O falar em línguas, que para mim é o melhor dom. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos buscar com zelo os melhores dons. O falar em línguas é o melhor dom que um cristão pode ter. Por quê, pastor? Porque o falar em línguas é o único dom que edifica você mesmo. Todos os outros dons servem para edificar a igreja, mas o falar em línguas edifica a si mesmo. Mas você nunca buscou. Você olha as pessoas falando em línguas e você faz só isso aqui assim, ó. Aqui a cara. Sabe por que você não experimenta coisas mais profundas em Deus? Porque você não experimenta nem as rasas. Nem as coisas mais rasas em Deus você está experimentando, que dirá as coisas mais profundas. Falar em línguas é raso. Falar em línguas é raso. Perto de outros dons, que exige muita renúncia, que exige muito preço a ser pago. Mas quantos de nós, você faz parte de uma igreja pentecostal. Ser pentecostal é crer e viver todos os dons que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Isso é ser pentecostal, crer em todos os dons e viver todos os dons que o Espírito Santo quiser oferecer a você. Um outro dom que nenhum crente pede, mas se você quer uma postura, você quer ouvir Deus, você precisa mudar a sua postura. Você quer ter mais relacionamento com o Senhor, você precisa mudar a sua postura. É muito fácil querer, é muito simples, né? Deus faça tudo por mim. Senhor, por exemplo, né? A pessoa dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção. Mas o que você está fazendo para isso? Quer ver um dom maravilhoso que os crentes não pedem? Dom de discernir espíritos. Quem tem esse dom não é enrolado pelo diabo. Porque pode falar em línguas. O diabo também fala em línguas. Os demônios também falam em línguas. Ou vocês acham que os demônios são brasileiros? Eu sei que tem hora que parece, mas não é. Mas aqui no Brasil, os demônios tiveram um avanço. Eles conseguiram dizer que o funk é música. Eu falo mesmo. Não é música aquela porcaria. Agora, quando alguém vem falando em línguas, quem tem o discernimento de espírito, olha e fala assim: não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Agora, como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para ouvir Deus? Primeiro é posicionamento. Se pôr de pé, dizer eu quero Deus, começar a buscar ao Senhor. Olha o que vai dizer livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Cara, você imagina Deus falando isso de um homem, pro diabo ainda? Ninguém há na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você quer ser alguém que anda com Deus? Você quer ser alguém que ouve Deus? Você precisa ser íntegro. Falei sobre isso aqui na semana passada. Íntegro, o que é o íntegro? Ele vive o que ele fala e fala o que vive. Ele é igual por dentro e por fora. Igual. O que ele pensa reflete suas ações, e o que ele fala também. Isso é um homem íntegro. Reto é aquele que não faz curva. O sim é sim, o não é não. Quando você fala sim, você cumpre. Quando você fala não, você cumpre também. Quando você falar que vai pagar, você paga. Quando você pegar emprestado, você devolve. Ou pelo menos dá satisfação. Já falei sobre isso na outra ministração. Temente a Deus. O que é alguém temente a Deus? É alguém que, cara, independente de onde ele está, ele lembra que sobre ele há um Deus que está vendo todas as coisas.
Você quer ouvir Deus? Você precisa ser assim, ó. Você quer ouvir Deus? Você precisa querer ser assim, se esforçar para isso. Às vezes nós achamos, e vocês vão me desculpar, mas existe uma teologia que diz que Deus é o responsável por tudo, que o homem não precisa fazer nada, porque tudo é Deus que faz. Então para você que acreditou nisso e acredita nisso, a gente tem que pegar alguns textos bíblicos e rasgar. Por exemplo, uma fala de Jesus, quando Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando de quem? Ele está falando de Deus? Ele está falando que o Espírito Santo vai perseverar por você? É isso que ele está falando? Ele está falando que Deus vai perseverar por você? Não, ele está dizendo que isso aqui é uma obrigação de cada um. Aquele que perseverar será salvo, ou seja, aquele que continuar, independente das circunstâncias. Aquele que continuar, independente das situações. É claro que eu entendo perfeitamente que o Espírito Santo, ele age em nós em todos os momentos, para aqueles que têm o Espírito Santo, entendo isso. Mas vai haver momentos que mesmo cheio do Espírito Santo, você vai ter que tomar decisões. Vão haver dias que mesmo cheio do Espírito Santo, você vai ter que escolher que lado que você vai ficar, se é do lado de Deus ou do lado do inferno, do lado do capeta. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, já estou encerrando, para você que precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus, então você precisa disso. Tiago 4,4 vai dizer: infiéis. Infiéis imagina uma esposa infiel. O que é uma esposa infiel? Na frente do marido, ó, por trás, só misericórdia. O marido infiel, na frente da esposa, ó, mas por trás, só misericórdia. É isso que é uma pessoa infiel. Infiéis, ou seja, na igreja, ó, mas sai daqui, como é que você vai ouvir Deus desse jeito? Aqui você fica aqui, ó, prestando atenção na palavra. E eu quero parabenizar, uma igreja maravilhosa. Não vê ninguém dormindo. Hoje não tem ninguém dormindo, até porque se tivesse eu ia dizer: terra! Esse terra foi para quem estava no online, não é para vocês não. O miserável estava dormindo, aquele barrigudo, até roncando. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Como é que o inimigo de Deus vai ouvir Deus, queridos? Não tem como. Você quer ouvir Deus? Você tem que ser amigo de Deus. Você quer ter tudo aquilo que eu falei aqui no início? Aquela paz, aquela confiança, aquela certeza de que independente das circunstâncias, Deus está com você e que Deus vai fazer as coisas acontecerem ao seu tempo. Você quer isso? Então você precisa ser amigo de Deus. Abraão era considerado amigo de Deus. Deus chama Abraão de meu amigo. Você quer ouvir Deus? Você quer viver uma vida incrível? Você quer uma história diferente? Você quer diferente da maioria? Decida fazer o que a maioria não faz, porque a maioria até vem, elas não ouvem, elas escutam. Escutar é diferente de ouvir. Qualquer pessoa que tem um ouvido que funciona e vai escutar, e aqui na Lira até quem não tem ouvido funcionando escuta, porque nós temos o Libras aqui, para a glória de Deus. Até os surdos aqui ouvem a palavra do Senhor, escutam a palavra do Senhor. Agora, ouvir é algo aqui de dentro. Ouvir é quando você recebe. Você escutou, mas recebeu. E agora, o que você vai fazer com isso que você recebeu? Agora eu vou colocar em prática, porque eu quero ser amigo de Deus. Olha o que o texto diz: aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus não vai falar com seus inimigos, desculpa. Se você tem sido inimigo de Deus, se você tem sido amigo do mundo, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. É a palavra que está dizendo isso. Eu não posso mentir para vocês, eu não posso enganá-los, porque seria muito fácil eu terminar daquele jeito que eu estava.
Quem já me conhece até achou estranho. Nossa, o pastor está muito melzinho hoje. Hoje ele está sabor de mel. Pois é, guerreiro. Só que para você ter, né, o mel, você tem que passar pelo fel. Para você colher, você tem que plantar. Para você ter a amizade de Deus, você tem que plantar isso também. E quem é amigo de Deus, ouve Deus. Tem informações privilegiadas. Quem ouve Deus tem informações privilegiadas. Por isso que não se abala. Por isso que não se preocupa. Por isso que não arranca cabelo. Por isso que não perde noite de sono. Aleluia! Quem é amigo de Deus não perde noite de sono. Porque sabe que aos seus amados, oh glória, Ele concede enquanto dormem. Para aqueles que são amigos de Deus, eles sabem que nunca se viu nem se ouviu um Deus como este, que trabalha para aqueles que são seus amigos. Isaías vai dizer: fica tranquilo. Olha o que diz Isaías, profetizando para o povo que era de Deus: fica tranquilo, porque vindo o inimigo contra vocês, como uma forte correnteza de águas, como uma barragem que estoura, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe o que significa isso? Você está aqui, ó, está vindo uma tempestade, está vindo uma correnteza de águas, e o Espírito Santo está com a bandeira de Jeová Jireh, dizendo: vem, pode vir, e você, ó, escondido no esconderijo do Altíssimo, descansando as asas do Onipotente. Isso é para quem ouve Deus, isso é para quem é amigo de Deus. Quer ouvir Deus? Seja amigo de Deus. Quer ter uma vida diferenciada? Quer ter uma história diferente? Quer daqui a 30 anos contar histórias bonitas? Quer daqui a 30 anos ser convidado? Não é se oferecer, não, é ser convidado para dar palestra, ser convidado para pregar a palavra, ser convidado para falar sobre Deus. Quer ser isso? Você quer ser uma pessoa que vai testemunhar das maravilhas do Senhor? Para você testemunhar das maravilhas do Senhor, você não tem que ir para um seminário. Para você testemunhar das maravilhas do Senhor, pregar sobre as maravilhas do Senhor, você não precisa ir para teologia. Para você testemunhar sobre as maravilhas do Senhor, você só precisa ser amigo de Deus, viver com Deus, ouvir Deus, obedecer Deus e andar com Ele, vivendo tudo que Ele tem a oferecer a você. Simples assim. Agora, quantos querem? Vivemos numa época onde a Bíblia diz uma coisa e o mundo diz outra, e tem muito crente apoiando o mundo e dizendo: cada um não, a palavra diz que está errado. É a palavra que diz que está errado. Se você apoia o mundo, você é inimigo de Deus. Se você vai contra a palavra de Deus, você é inimigo de Deus. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? E quer saber? Satanás estava muito contente. Satanás fica muito feliz. Por quê? Porque o diabo não está mais preocupado em tirar a gente da igreja. Não importa para o diabo que você venha para a igreja. Não importa. Porque se você não fede nem cheira, que diferença faz? Se quando Jesus voltar você vai ficar, que diferença faz ele tirar você da igreja? Se você morrer amanhã você vai para o inferno, você já vai para o inferno. O diabo não precisa ter pressa. Você já está no caminho. Então, se tem uma coisa que o diabo quer, é que você continue não ouvindo Deus, que você continue apoiando o mundo, apoiando aqueles que apoiam o mundo, apoiando aqueles que fazem leis que vão contra a palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas que apoia os que vão contra a palavra,
O diabo está muito feliz com você. Você não precisa sair da igreja. Continua. Agora, você quer virar o jogo? Você quer de verdade testemunhar as maravilhas do Senhor? Você quer de verdade viver uma história que outros não vão viver? Você quer de verdade ser uma pessoa que alguém vai dizer: eu me lembro dele. Eu me lembro dele quando ele começou. Eu me lembro dela quando ela começou. Um dia ela foi para a igreja, ela sempre era do mesmo jeito. Ela ia para a igreja e voltava do mesmo jeito, mas um dia ela voltou diferente. Eu não sei o que aconteceu lá naquela sexta-feira, que ela voltou diferente para casa. Ela pegou aquelas roupas dela de piriguete e jogou fora. Ele jogou as roupas de piricrente fora. Ele abandonou o cigarro. Ele abandonou a bebida. Ele abandonou as drogas. Ele abandonou a mentira. Ela abandonou a mentira. Ele abandonou os jogos. Ela abandonou os jogos. Ele abandonou a prostituição. Ela abandonou a prostituição. Ele abandonou aqueles amigos que só arrastavam ele para as coisas do mal e para as coisas que levavam ele ao inferno. Eu não sei o que aconteceu naquele culto, mas eu acho que Deus falou alguma coisa com ele. Agora ele está muito diferente. Agora ele tem uma nova vida, uma nova história. Deus está falando com alguém aqui. Se você quiser ser meu amigo, eu vou falar com você. Se você quiser ser meu amigo, o mundo vai ser seu inimigo, mas eu vou estar do seu lado. Os rios não vão te cobrir, o fogo não vai te queimar. Se você passar pela prova, eu vou estar com você. Se você passar pela luta, eu vou estar com você. Se você entrar numa guerra, eu vou entrar com você. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Declare aí, em nome de Jesus. Diga: eu decido nessa noite. Diga isso. Eu decido nessa noite que eu vou focar em agradar a Deus. Eu vou focar em ser amigo de Deus. Eu vou deixar de ouvir outras vozes e eu vou começar a ouvir a voz do Senhor, porque eu quero ter direção. E eu decido nessa noite viver tudo o que Deus preparou para mim nesta vida e na vida eterna. Que assim seja. Amém. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor. Uau! Que bom que você chegou até aqui. Agora é hora de praticar aquilo que você ouviu. Lembrando que toda terça e toda quinta nós temos ministrações no nosso canal. E toda quarta-feira, 12:30 também, uma live onde você vai ouvir canções e vai poder também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Curta, compartilhe, comente e que Deus possa abençoar a sua vida.